Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 4. Assim está escrito: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Jesus vivo. Nós observamos nesse texto lido que Lucas, quando inteirou-se de tudo que havia acontecido, ele procurou detalhadamente descobrir, dentre aquelas pessoas que tinham sido as testemunhas oculares a respeito de Jesus, da sua vida, seu ministério, sua morte, ressurreição e ascensão, ele então procurou minuciosamente trazer um relato e apresentar isso a Teófilo, que precisava conhecer acerca daquelas coisas. E Lucas preocupou-se muito em levar para ele um assunto bem definido, bem detalhado, para que não ficasse nenhuma sombra de dúvida. Mas o que nos chama a atenção nestes versículos que lemos foi que ele fez esse tratado acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Já falei sobre este ponto. Jesus não era aquele que primeiro ensinava, depois ia fazer. Não. Jesus primeiro fazia, demonstrava diante dos seus discípulos, das pessoas, e depois ele utilizava aquele feito, aquele trabalho realizado, e ele então ia agora exercer a ação de ensinar. Era muito mais fácil, porque tinha bem vivo na mente e no coração dos discípulos e das pessoas que estavam próximos a Jesus, porque eles tinham visto com os olhos o que Jesus fazia, como fazia, tinham ouvido as palavras de Jesus, e agora, quando Jesus passava a ensinar, cada detalhe, cada enfoque, cada ênfase que o Senhor Jesus estava dando no seu ensino, despertava neles para lembrar-se do que tinham visto e ouvido ao Jesus realizar o seu importante ministério. E aí então ficaria mais fácil o aprendizado daquelas pessoas à luz do que Jesus ensinava, porque primeiro ele fazia, depois ele ensinava. Na maioria dos casos, nos nossos dias, acontece o contrário. Primeiro as pessoas ensinam e, na maioria das vezes, também não fazem, só ensinam. Então, só dão ao povo uma teoria, algo que ouviu, que leu, que escutou. E, portanto, esse ensinamento, ele não tem muitos resultados, porque não conta com a vida prática. O de Jesus tinha resultado porque primeiro Jesus fazia, depois ensinava. Então estava aliado o ensino com a prática. Primeiro a prática, depois o ensino. E com isto Jesus conseguiu atrair pessoas a si e levá-las a um relacionamento profundo, verdadeiro e leal com Deus. Hoje as coisas não estão acontecendo mais assim, porque na maioria dos lugares, muito embora também a prática do ensino ela tem sido limitada a um tempo muito pequeno, muito resumido, e, portanto, não há muito preparo para se ensinar, porque não tem tempo disponível para isso.
Então as coisas são como que meio de atropelos e não tem a correspondência na prática. Então só há uma teoria, só há um ensino, é propagar um ensino, uma orientação, um estudo que alguém fez, que ouviu de outro, que partilhou e que tudo vai e por aí e fica nisso. Mas não tem a conclusão, que é a prática, mostrar como aquilo se realiza na prática. Então as pessoas ficam sem este exemplo, sem este modelo. Quando Jesus era diferente, eles viam primeiro, depois eles ouviam e aprendiam. E tudo dava certo. E o que Lucas disse aqui, ele disse até, Jesus fez isso em todos os dias da sua vida, do seu ministério, ele trabalhou desta maneira. E diz, até o dia em que ele foi recebido em cima, no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, agora vem aqui o ponto que eu quero destacar, aos quais também depois de ter padecido, ou seja, depois de Jesus ter feito todo o seu trabalho, ter chegado o momento dele ser entregue na mão dos malfeitores, foi levado a julgamento, foi sentenciado, foi crucificado numa cruz, lá no alto do Gólgota, ali declarou diante de Deus que havia completado a obra e rendeu o Espírito a Deus o Pai, e ali então ele expirou. Expirando, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, segundo a Escritura, ele ressuscitou. E é isto que Lucas está descrevendo aqui. Depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus morreu, com certeza, verdade, literal, morreu mesmo, foi sepultado. Mas ao terceiro dia, Deus, pelo seu poder, o ressuscitou, porque não era possível que a sepultura o detivesse ali. O poder de Deus manifestou-se e ele ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. E quando o ressuscitou, ele se apresentou vivo. Então, diz aqui, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. Então, a maneira como Jesus se apresentou vivo diante dos seus discípulos, daqueles que ouviram depois da ressurreição, foram provas infalíveis, foram provas que não tinham argumento que pudessem invalidar aquelas provas demonstradas por Jesus de que ele permanecia vivo. Apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. Em todos os lugares, Jesus deixou provas de que ele havia ressuscitado e que estava vivo para não mais morrer. E o versículo continua dizendo, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus continuou seu importante trabalho, falando aos seus discípulos e aos que estavam próximos. E, estando com eles, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, observamos aqui, Lucas enfatizou que Jesus se apresentou vivo. Quando as mulheres foram ao sepulcro no terceiro dia, no primeiro dia da semana, portanto, o terceiro dia após a morte do Senhor Jesus, o anjo que lá estava perguntou a elas o seguinte: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Elas foram em busca de um morto no sepulcro. Mas o anjo que estava lá disse, ele não está aqui, ele está vivo. E ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. E eles, quando foram a Galiléia, eles viram o Jesus
vivo, ressuscitado, ressurreto. Ele apresentou-se assim, vivo. Em vários pontos, nós vamos encontrar este termo da vida de Jesus como alguém que vive, que continua, que prossegue o seu trabalho, a sua obra diante de Deus o Pai. Quando ele apresentou-se para aqueles 2 discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, ele se apresentou como um peregrino, e eles então disseram: és um peregrino? E não o reconheceram, mas era Jesus vivo entre eles. Quando eles o reconheceram, eles então se lembraram que o coração ardia com as palavras daquele peregrino, que agora eles entendiam que era Jesus vivo, ressuscitado e vivo para sempre. Quando João estava na ilha de Pátimos, ele se apresentou a João e disse as seguintes palavras: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus ressuscitou, permanece vivo para todo sempre, para nunca mais morrer. Então o Jesus que nós amamos, que nós adoramos, que nós servimos, que nós prestamos culto, é um Jesus que permanece vivo para todo sempre. Ele ressuscitou, apresentou-se em várias oportunidades aos seus discípulos, às mulheres no sepulcro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Lá na Galileia se apresentou diante dos seus discípulos. No cenáculo, quando eles estavam trancados, Jesus se apresentou ali, estando os 10 reunidos, com exceção de Tomé, e ele mostrou que estava vivo. Tomé não acreditou. 8 dias depois ele se apresentou novamente e chamou a Tomé e disse: olha, Tomé, veja que sou eu mesmo. Coloca aqui a mão. Veja os sinais dos cravos. E Tomé ficou então admirado e despertou-se naquela situação por ter visto Jesus vivo. Quando Saulo estava indo para perseguir o povo de Deus, já na estrada de Damasco, Jesus se apresentou diante dele como vivo. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então estava vivo. Não foi um Jesus morto que apresentou-se para Paulo. Foi um Jesus vivo, atuante, dinâmico, que estava no exercício do seu trabalho. E aquilo impactou a vida de Paulo, que ele colocou a sua vida à disposição do Senhor Jesus e foi a ele fiel e leal até o fim da vida. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar que Jesus, ele é chamado de pedra viva. Ele é uma pedra viva na qual nós somos edificados. E chegando-vos para ele pedra viva, na verdade, reprovada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, observe o valor da pessoa de Jesus, quando se faz referência a ele. Lá, Pedro, fazendo referência, diz que ele é a pedra viva, a pedra que vive, que se movimenta, que atua, que é ativa em todos os sentidos. Quando nós olhamos no Evangelho de João sobre da multiplicação dos pães e quando Jesus estava falando sobre o verdadeiro pão do céu, ele diz que ele era o pão vivo que desceu do céu. Não era um pão morto, um pão bolorento, envelhecido. Não, mas ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus sempre se mostrando como vivo, tanto antes como depois da ressurreição, ele mostrando que estava e permanecia vivo, o mesmo Jesus. Não é como alguém quer dar a entender que é outro Jesus que apareceu dizendo ter ressuscitado. Não, a palavra de Deus diz que o mesmo Jesus.
O mesmo que morreu foi o mesmo que ressuscitou, para não deixar nenhuma sombra de dúvida em quem quer que fosse. Então Jesus é apresentado, em primeiro lugar, aí como pedra viva, em segundo lugar, como pão vivo que desceu do céu, em terceiro lugar, quando nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 20, que diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, pela sua carne, pela sua vida. Através da vida, Jesus abriu um caminho vivo para nós. E este caminho vivo é o próprio Jesus, que nos apresenta diante do Senhor, nosso Deus. E, portanto, nós temos esta alegria de desfrutar a comunhão com Cristo que vive e vive eternamente. Quando nós observamos, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, nós observamos ali falando sobre um sacerdócio vivo. Ele é o sacerdote eterno, vivendo sempre para interceder aqueles que por ele se chegam a Deus. Então, Jesus é um sacerdote que vive para todo sempre. Ele veio como profeta, atualmente ele desempenha diante da presença de Deus a função de sacerdote, e é um sacerdote vivo segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio e nem fim de dias, sacerdote eterno, que vive para sempre. E quando observamos em Pedro, ele é chamado para nós a esperança viva. Cristo é a nossa esperança, e esperança viva, esperança dinâmica, esperança poderosa. É ele movendo-se diante do seu povo e demonstrando que ele permanece vivo e vivo para todo sempre. Quando nós atemos-nos a estes pontos principais que observamos, Jesus como sendo vivo e permanentemente vivo, isso pode encher-nos de alegria, de gratidão diante da presença de Deus, em saber que a quem nós servimos, ao Senhor Jesus Cristo, não é alguém que simplesmente morreu, mas é alguém que morreu, ressuscitou e permanece vivo, e que agora está vivo à direita de Deus Pai, no lar da glória, no lar celestial. Quando Estevão estava pregando diante daquele povo, ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos, e ele viu o Filho de Deus em pé à direita do poder. Jesus estava lá, vivo e trabalhando. E a palavra de Deus diz que ele é o nosso sacerdote junto a Deus. Ele continua o seu trabalho agora intercedendo por nós. E por isso é que temos sido abençoados, guardados e experimentado livramentos que ele tem proporcionado a cada um de nós, porque ele vive sempre para interceder aqueles que por ele se chegam a Deus. Então Jesus é vivo. Deus é vivo, a palavra é viva, Jesus está vivo, o Espírito Santo é Espírito de vida, portanto vivo. A palavra de Deus já diz é vida, e nós que servimos a ele precisamos desfrutar desta vida em Deus, porque a nossa vida está escondida em Cristo, na vida de Cristo. Então vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo entendeu muito claro isto. Ele disse: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então, vivendo agora a vida do Filho de Deus, porque ele permanece vivo,
e nele nós viveremos. Então, quando olhamos e observamos que Jesus permanece vivo, há muita gente que procura desacreditar, achando que Jesus morreu e acabou, não ressuscitou, nada acontece depois da morte de Jesus, mas a Bíblia Sagrada, ela enfatiza em vários pontos que depois da morte, do sepultamento, Jesus ressuscitou e começou a se apresentar diante de várias pessoas, mostrando, dando a entender para cada um deles que ele estava então vivo e realizando a vontade de Deus. Ele apareceu depois a mais de 500 irmãos. Mais adiante, conforme nós falamos, ele apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Então, se ele tivesse morto, ele não tinha aparecido a ninguém. Os discípulos não tinham visto, as mulheres não tinham visto, João na ilha de Patmos não tinham visto, mas todos eles viram e testemunham que viram o Cristo ressuscitado. Portanto, o Cristo vivo. Todos eles tiveram esta experiência. Portanto, quando Lucas foi buscar fazer o relato, ele encontrou estas evidências, estas infalíveis provas de que Jesus está vivo. E hoje ainda, em pleno século 23, nós podemos afirmar, à luz da palavra de Deus, que Jesus continua vivo, porém agora vivo diante da presença de Deus Pai. E ele nos acompanha, ele intercede por nós, ele pede a nosso favor. E é ele que virá uma vez para nos buscar e nos levar à presença de Deus. Não é o anjo, não é nenhum outro ser, não. É Jesus que virá nos buscar. E ele vai se apresentar vivo diante de nós naquele grande e maravilhoso dia e há de levar-nos para as bodas da ceia do Cordeiro. E lá então haveremos de estar com ele por toda a eternidade. Porque uma vez vivo, vivo para sempre. Ele disse a João: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Ou seja, nunca mais para Jesus haverá morte. A morte foi uma única vez por conta dos nossos pecados, mas a ressurreição foi por conta da nossa justificação. E Jesus permanece vivo pelo poder de Deus em ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, para nós é uma alegria saber que o nosso Cristo, a quem servimos e adoramos, ele permanece vivo para todo sempre. E ele prometeu: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus não tivesse vivo, não tivesse ressuscitado, nós não teríamos autoridade de pregar a sua palavra, porque não encontraríamos o elemento que iria concluir a obra da redenção, que foi a ressurreição de Jesus. Mas Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele diz: mas Cristo ressuscitou. E foi feito a primícia dos que dormem. Então ele foi o primeiro que ressuscitou nesta condição, neste nível, para nunca mais morrer, para desfrutar da eternidade. Por isso que ele foi glorificado diante de Deus Pai. Nós, quando chegar o nosso momento, também seremos glorificados diante da presença do Senhor nosso Deus, porque já passamos pelos aspectos da salvação, da justificação, da regeneração, da santificação e futuramente da glorificação. Este passo ainda nos aguarda quando estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo. Então veja que coisa importante. Todos os líderes que se levantaram, que formaram grupos,
e religiões pelo mundo afora, todos eles morreram. E lá no seu túmulo está escrito: aqui jaz fulano de tal, Cicrano, Bertrano, ou quem quer que seja. Morreu, aqui estão os restos mortais, foram colocados aqui, mas ele não vive. Ele morreu. Ele se morreu salvo em Cristo, ele aguarda o dia da ressurreição. Mas o túmulo onde Jesus foi colocado, o sepulcro lá de José de Arimateia, pode e deve estar escrito assim: ele não está aqui porque já ressuscitou. Então é a maior prova de que Jesus está vivo. E por estar vivo, ele pode revelar-se a quem quer e mostrar-se a quem quer. E quantos o verem, o verão, o Cristo vivo, não mais morto. A morte selou aquele sacrifício de Jesus diante de Deus, que trouxe a redenção da nossa alma, o perdão para os nossos pecados, a transformação da nossa vida. E agora nós somos dele e servimos a ele. E para nós, ele continua vivo em todos os momentos da nossa vida. Por isso é que nós oramos, porque falamos com ele e ouvimos a voz dele. Por isso é que nós nos colocamos na dependência dele, porque ele age em nosso favor. Ele nos instrui, ele nos orienta, ele nos dirige, ele nos protege. E estas são ações de quem está vivo. E Jesus está vivo, vivo para sempre. Então, quando nós nos alimentamos com esta certeza, com esta convicção de que Jesus ressuscitou e continua vivo, isso enche-nos de esperança, de alegria, de paz, em saber que o nosso Cristo está vivo depois que ressuscitou. E virá ao nosso encontro, e nós iremos ao encontro dele. E isto acontecerá nos ares quando chegar o momento. Então, nós observamos aqui 5 pontos onde observamos Jesus vivo. Aqui em Atos, esses primeiros 6 pontos. Esse primeiro ponto em Atos, Lucas diz que ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Apresentou-se vivo. Ele é chamado na Bíblia de pedra viva. Pedra que vive. Ele é chamado o pão vivo que desceu do céu. Ele é chamado o caminho vivo que foi aberto e nos deu acesso direto à presença de Deus. Ele é chamado o sacerdote que vive sempre para interceder diante de Deus. Ele é chamado a esperança viva, na qual nós colocamos a nossa esperança e aguardamos esta bem-aventurada e viva esperança no Senhor Jesus Cristo. Além disto, as provas que ele apresentou-se a Maria Madalena, aos 2 discípulos na caminhada para Emaús, aos discípulos na Galileia, no cenáculo, a mais de 500 irmãos alternadamente. Por último, ele apareceu a Paulo. Então Jesus deu muitas provas e finalmente, lá na ilha de Patmos, ele apareceu a João. Então é um Jesus vivo que teve o cuidado de construir provas em várias situações para que ninguém ficasse com dúvida e não se alimentasse o pensamento dos políticos, que colocaram guardas e os instruíram para dizer: os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. Quando as mulheres chegaram lá, quem estava na porta do sepulcro era um anjo, com a responsabilidade de dizer a elas que ele não estava morto. E quando elas o procuram, ele diz: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui porque já ressuscitou. Então Jesus permanece vivo. E nós vamos encontrar
com um Jesus vivo. Nós servimos dia a dia um Jesus vivo. Então, isso tudo deve nos encorajar, nos fortalecer e animar a prosseguirmos firmes e fiéis diante da presença do Senhor, sabendo que nós não estamos servindo alguém que morreu, alguém que está lá no sepulcro. Não, nós servimos alguém que está aqui conosco, que participa do nosso dia a dia, que diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que, conforme João escreveu, disse que ele faria morada nos nossos corações. Então nós somos moradas de Deus em Espírito, morada do Senhor Jesus. Ele habita em nós, ele mora em nós. E é este Cristo vivo que nós servimos, proclamamos, anunciamos e nos colocamos na condição de ser-lhes leais, fiéis, prudentes e sinceros. Que o Senhor nos ajude a prosseguir nesta caminhada, sabendo que o nosso Cristo está vivo e vivo para todo sempre. Que Deus, em Cristo, aquele que vive para sempre, nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.